ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Cante a minha família. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar o seu dia, essa manhã a qual Deus te concedeu. Agradeça a Deus. Eu não sei a sua maneira de agradecer, mas este é o momento. Se você saiu de casa correndo, agradeça a Deus. Eu queria que todos os funcionários se posicionassem nos seus lugares, amém? Para a gente cultuar a Deus, para que o seu dia seja melhor. Eu me lembro quando eu trabalhava, eu era motorista de caminhão e eu não era evangélico. Presta bem atenção no que eu vou te falar rapidamente. Eu não era evangélico, eu era crente. Eu era servo do Senhor, crente todo sol. Mas eu não era servo do Senhor, não obedecia às leis de Deus, andava erroneamente. Mas eu orava o Pai Nosso e eu orava o Salmo 23 todo dia. Eu não era crente, mas eu tinha minha mãe crente, minha avó, minha família. Eu orava por mim todo dia. Teve um dia que eu saí com um caminhão com a carga de vidro. E nesse dia eu cheguei no prédio para entregar os vidros, com o seu caminhão. Os ajudantes abençoados, eles tirei, que era um pneu que segurava e o ferro segurava o cavalete. Não sei se vocês conhecem cavalete de vidro. Era no meio do caminhão, ficava o cavalete, os ferros e o pneu prendendo os vidros. Eu soltei aquele ferro e pedi os meninos para segurar. Quando eles seguraram, eles só encostaram a mão e riram. E quando eu cheguei, aquele vidro ele veio e bateu no meu peito. Eu segurei, porque se ele batesse, se eu não tivesse segurado, eu estava morto hoje. Mas Deus tinha um projeto na minha vida, na verdade. Ele ia ter que me ungir a diabo, presbítero, evangelista, a missionária, pastor, como hoje eu sou, servo do Senhor. Então aquilo ali, ele bateu no meu peito, eu segurei, e a minha mão começou a deslizar. Eu falei, segura, segura. Eles viram, não seguraram. Aquele vidro, ele veio, o peso dele todo no meu peito, e eu só lembro a mão de Deus fazendo isso aqui, ó, tchum, me empurrando. Porque ao invés de eu cair para baixo, que o peso estava no meu peito, eu caí fazendo isso aqui. Quando o vidro caiu, resumindo, o encarregado chegou todo mundo, cadê ele, ele morreu, ninguém viu eu. O anjo do Senhor me jogou para trás, Deus ele me jogou para trás, o Espírito Santo de Deus ele me jogou para trás, e todo mundo achou que eu estava morto. Aí eu falei assim, Deus não era crente, por que o Senhor permitiu isso comigo? Eu só via uma voz que eu não sabia de quem era. Você orou? Eu me calei a boca na hora. Deus fala com quem ainda tem projeto. Talvez você vai falar que Deus não fala com ímpio, sim, mas eu era ímpio, mas Ele falou comigo, Ele me guardou, Ele me brindou para hoje estar aqui dizendo para você, vale a pena ser fiel, vale a pena servir a esse Deus que fala, que cuida, que brinda, que livra de todo mal. E se você ainda não aceitou Ele, aceita Ele como o único eterno Salvador das nossas vidas.
porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele você não consegue entrar no céu. Se você aceitar Ele aqui diante dos homens, a palavra do Senhor vai dizer, naquele grande dia Ele vai te aceitar diante ao Senhor. Jesus ainda continua sendo a porta não está fechada. Não seja como aquelas nécias, aquelas 10, só 5 que entraram. Não seja como as nécias, mas seja como as sábias. Edifica a sua casa, edifica o seu lar. A palavra do Senhor vai dizer assim, Romanos 8, 38 e 39. É tão gostoso falar de Deus, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo, porque eu sinto a presença dele. E quando eu sinto, eu me dobro. Não sei sua maneira de agradecer, eu me dobro a Ele, dizendo, digno de honra, de glória, louvor, de toda adoração. Eu me curvo diante da tua majestade. Faça o teu querer com a vontade nessa hora, neste culto, Senhor. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Senhor, abençoa, Senhor, a área da administração, todos os funcionários, os familiares dele, abençoa a área da produção, abençoa todos os funcionários, abençoa todos que vieram nos abençoar, nos ajudar a cultuar Ti nessa manhã. Abençoa o Joselei, que eu conheci ele, pai de longe, mas ele está aí conosco, Pai. Abençoa todos os visitantes que nos visitam, que a Tua bênção esteja conosco. Fala conosco através do louvor, fala conosco através da Tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mas cada vez que a minha fé é provada, você pode cantar? De crescer um pouco mais sempre. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar diante de mim. Não sabendo o mar, declara isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações, declare isso. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Eu te rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Fala para a pessoa que está falando assim: rompa em fé, meu irmão. Rompa em fé. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado, Pai. E que a Tua palavra que o Senhor colocou no coração do pastor dele nessa manhã possa, Deus amado, frutificar, Deus, assim como cantamos, ó Deus, possamos romper em fé, e que nesse dia de hoje a Tua presença permaneça no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
Pastor Deide com a palavra. Bom dia, meus amigos. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que todos possam continuar desfrutando da graça, da misericórdia e do melhor de Deus sobre as nossas vidas, sobre as suas vidas. Quero convidá-los gentilmente a abrirem suas Bíblias em um salmo, Salmo de número 126, em que algumas pessoas passaram com Bíblia. Talvez você tenha o seu aplicativo, você pode abrir, acionar. Salmo de número 126 é um salmo muito conhecido e é um salmo que nos traz algumas coisas importantes para nós pensarmos na nossa vida. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, Pai. Obrigado pela porção da palavra, Senhor, que nós temos, e que ela possa alcançar espaço em nosso coração, e que Teu Santo Espírito fique à vontade para ministrá-la em nós, e que possamos vivê-la no decorrer do nosso dia, em nome de Jesus. Esse salmo tem uma mensagem em contexto importante. Ele está falando do retorno do povo que passou 70 anos no cativeiro babilônico. Uma turma voltou com Esdras, uma turma voltou com Zorobabel, e uma turma ainda estava no cativeiro, enfrentando algumas dificuldades, enfrentando alguns problemas, e ela vai ser a última turma a retornar para casa em Jerusalém. Esse salmo, quando nós lemos, nós conseguimos enxergar nele 3 assuntos importantes para as nossas vidas. Este salmo vai falar sobre bênçãos de Deus. Este salmo vai falar sobre restauração. E este salmo vai falar sobre a importância da generosidade, a importância de semearmos, a importância de darmos continuidade. Então, de forma objetiva, é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida, porque são contextos que nós enfrentamos. Nós atravessamos lutas, nós atravessamos dificuldades, e elas são passageiras. A gente sai delas e daqui a pouco está vivendo algo melhor nas nossas vidas, e de repente surge um outro momento desafiador, alguma outra questão complicada, e assim a gente vai, como nós acabamos de cantar aqui agora, rompendo em fé. Então esse salmo nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Todos nós recebemos bênçãos de Deus, todos nós precisamos de um tratar de Deus, todos nós precisamos de um agir de Deus nas nossas vidas, todos nós precisamos dar continuidade, todos nós precisamos viver essa restauração, todos nós gostamos das bênçãos de Deus, todos nós precisamos o semear, ou viver o semear. Quando esse salmo fala de bênçãos de Deus, eu e você, de acordo com esse salmo, precisamos compreender 3 coisas que ele vai nos colocar aqui, de acordo com o enredo desse salmo. Primeiro, que existem bênçãos de Deus que Ele envia repentinamente. O texto vai dizer que quando nós voltamos para casa, era como um sonho. A gente não acreditava, parecia que nós estávamos sonhando acordado. Veja, eles estão saindo de 70 anos de desafio, 70 anos de problema, e agora do nada eles estão voltando para casa pela intervenção soberana e divina de Deus. E a palavra deles é: parece um sonho. Nós não acreditávamos, nós parecíamos que estávamos sonhando acordado. Ou seja, existem bênçãos de Deus, enviadas de Deus para a minha vida e para a sua vida, que parece um sonho, que acontece repentinamente. Você nem espera, chega em casa, tem uma surpresa boa te aguardando. Você nem espera, e de repente algum parente seu, algum amigo, algum familiar está procurando você dizendo: posso ir na sua igreja? Olha, eu me entreguei a Jesus Cristo.
Às vezes você nem espera, nem está preparado, e você está fazendo um exame médico, o médico chega para você e diz: olha, está tudo resolvido, não tem problema, não tem mais nada. Às vezes você está perdendo sono com uma conta para pagar, um boleto que vai vencer, e repentinamente aquele dinheiro entra na sua conta, chega ao seu alcance. Enfim, o texto está nos dizendo: existem bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida que vêm repentinamente. Acontece, nós não estamos esperando, nós não estamos preparados, mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, Ele traz para a minha vida e para a sua vida, Ele traz para a minha casa e para a sua casa. Nós não esperávamos, nós não estávamos preparados, ou às vezes estávamos inquietos, preocupados, e de repente essa bênção de Deus chega para mim e para você. Mas o texto também diz que existem bênçãos que vêm com o passar do tempo, porque ele traz a ideia do rio, que precisa encher e transbordar ambas as margens. Ou seja, isso não acontece de um segundo para o outro, isso não é inesperado. Precisa vir água, precisa encher, ela precisa ir subindo. Assim como existem bênçãos de Deus repentinas sobre a minha vida e sua vida, existem bênçãos de Deus que vêm com o passar do tempo. Tem que molhar, tem que encher, tem que depois produzir. Ou seja, existem coisas de Deus para a minha vida e para a sua vida que nós vamos precisar orar, que nós vamos precisar pedir, que nós vamos precisar buscar, que nós vamos precisar clamar, que nós vamos precisar ter um tempo de investimento, nós vamos precisar correr atrás. Não dá para viver um comodismo, não dá para viver um determinismo, onde nós botamos Deus na parede e nós exigimos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Não dá para ensinar Deus a ser Deus, mas existem bênçãos que nós precisamos clamar, existem bênçãos que nós precisamos pedir, existem bênçãos que nós precisamos lutar, existem bênçãos que nós precisamos esperar um pouco para que elas possam vir sobre as nossas vidas. Mas o texto também vai nos ensinar, no final do Salmo, versículo 5, versículo 6, que existem bênçãos de Deus que vão demorar um pouco mais. Nós vamos precisar chorar um pouco mais, nós vamos precisar orar um pouco mais. Quando ele diz que depois que o leito encheu, as margens transbordaram, ele semeou, e aí então só depois veio o fruto. Ou seja, existem bênçãos de Deus que vêm depois desse semear, depois desse chorar, depois desse esperar, e esperar com muita paciência em Deus. Talvez você esteja orando por uma bênção, o texto vai nos dizer: ore um pouco mais. Talvez você está orando pela conversão de um familiar, ore um pouco mais. Talvez você está buscando uma outra oportunidade, talvez você está querendo crescer, desenvolver, o texto vai dizer: invista nisso um pouco mais. Existem bênçãos de Deus que vêm repentinamente, acontece, nós nem estávamos esperando, vem como uma surpresa, vem como um presente, vem como uma dádiva de Deus sobre as nossas vidas. Mas existem bênçãos de Deus que vêm com o passar do tempo. Precisa esperar um pouquinho, precisa orar, precisa clamar. Mas também existem bênçãos de Deus que nós vamos precisar jejuar, que nós vamos precisar chorar, que nós vamos precisar orar e orar um pouco mais, que nós vamos precisar esperar e esperar com paciência no Senhor. Essas são bênçãos, esses são caminhos que esse salmo nos aponta sobre as bênçãos de Deus. Tem bênçãos que vêm de uma hora para outra, tem bênçãos que a gente precisa esperar um pouquinho, e tem bênçãos que a gente precisa aguardar um pocão. A gente precisa orar um pouco mais, chorar um pouco mais, investir um pouco mais. Sabe por que isso é importante? Porque hoje está sendo muito mais fácil jogar a toalha. Todos nós queremos, diante dos primeiros problemas, desanimar. A família não está servindo ao Senhor, eu paro de ir para a igreja. O trabalho não está dando certo, eu procuro outro. Eu não estou indo bem na vida, eu me embrenho por caminhos tortuosos. Deus diz: não faça isso. Existem transformações que acontecem de um minuto para o outro. Existem transformações que nós precisamos fazer algumas coisas. E existem algumas outras mudanças que nós precisamos trabalhar um pouco mais. Jogar a toalha parece ser o caminho mais fácil, mas é o mais prejudicial para as nossas vidas. Existem bênçãos de Deus que trabalham nesse sentido. Mas o texto vai falar também sobre essa restauração. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos lutas, todos nós saímos de momentos desafiadores
enfrentamos paz e bonança nas nossas vidas. O povo, nesse contexto aqui, tinha saído do cativeiro. Passaram 70 anos sofrendo como os condenados no cativeiro babilônico. Mas repentinamente, como um sonho, eles agora estão libertos e estão voltando para sua casa em Jerusalém e reconstruindo a sua vida em Jerusalém. Mas o pedido do povo é: Senhor, restaura-nos. A ideia é: Senhor, trabalha no nosso coração. Senhor, muda a nossa vida. Porque sim, nós enfrentamos um período difícil, nós enfrentamos um período complicado, nós atravessamos uma turbulência, nós enfrentamos um grande problema na nossa vida, mas agora nós estamos vivendo aqui o novo do Senhor, a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a transformação do Senhor. Mas Pai, o nosso coração, o meu coração ainda está angustiado. Eu ainda não consigo deitar em paz, eu ainda não consigo descansar, eu ainda não consigo desfrutar disso que eu estou recebendo e vivendo do Senhor na minha vida. A palavra dele é: Senhor, restaura, trabalha no meu coração, tira da minha mente, do meu coração, aquilo que tem impedido a viver o melhor do Senhor na minha vida. Tire da minha mente e do meu coração aquilo que tem atrapalhado eu desfrutar esse novo tempo, esse novo momento, essa nova oportunidade que o Senhor está me concedendo a viver. Restaura, Senhor, trabalhe no meu coração, transforme a minha vida. Talvez eu e você vivemos embates, problemas que às vezes nos magoam, nos chateiam. E a outra pessoa, meu avô sempre diz isso: quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. E aí o salmista está dizendo nesse sentido: Senhor, tira isso de mim. Eu não quero ficar com essa mágoa, eu não quero ficar com isso pesando no meu coração, porque o Senhor concedeu algo novo para mim. Eu estou vivendo um novo tempo, eu estou vivendo um novo momento. Então tira da minha vida, trabalhe na minha mente, trabalhe no meu coração, trabalhe na minha casa, trabalhe na minha família, para que nós possamos viver esse novo do Senhor. Restaura, Senhor, restaura a minha vida, trabalhe no meu ser, no meu caráter. Mas quando ele fala também de restauração, e quando ele usa essa expressão de restaurar como um leito do rio, a ideia é: Senhor, restaura mim, transforma em mim, trabalha em mim, mas também faz pela outra pessoa, porque a margem ou as margens de um rio não são únicas, existem os dois lados. Então o povo está pedindo: Senhor, nós estamos vivendo o novo do Senhor, nós estamos vivendo a bênção do Senhor, trabalhe em nós, para que nós possamos aproveitar este tempo, este momento, o melhor do Senhor. Mas Senhor, trabalha no coração daqueles que não vieram conosco, trabalha no coração daqueles que ainda estão lá no cativeiro. Ainda existe uma turma, um restante, os remanescentes, que ainda vão voltar aqui para Jerusalém, para desfrutar do que nós desfrutamos. Então, Pai, assim como o Senhor transformou as nossas vidas, assim como o Senhor nos acalmou, assim como o Senhor nos libertou, assim como o Senhor nos livrou, faz na vida dessas pessoas também. Essa é a minha oração, ou precisa ser a minha e a sua oração. Todos nós enfrentamos limitações, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, mas todos nós vivemos bênçãos de Deus nas nossas vidas. E aí, a nossa oração é: Senhor, que bom que o Senhor me concedeu, que bom que o Senhor me libertou, que bom que o Senhor me salvou, que bom que o Senhor me tratou, que bom que o Senhor me restaurou, que bom que eu estou vivendo a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, o sobrenatural do Senhor na minha vida. Mas Pai, faça isso no coração dessas pessoas também, livra essas pessoas, transforma a vida dos meus filhos, liberta meu esposo, liberta minha esposa, transforma a minha casa, transforma a minha rua, mude o meu ambiente de trabalho. Faz, Senhor, na vida deles o que o Senhor fez na minha vida. O nosso grande problema, queridos, é viver em bolha. O nosso grande problema é viver no nosso mundinho. O nosso grande problema é viver uma vida cristã totalmente egoísta, onde nós nos fechamos entre as quatro paredes e nós não compartilhamos, nós não falamos, nós não abrimos a boca, nós não testemunhamos. E aí, olhamos para as outras pessoas e, com todo respeito, a nossa fala é: que se dane, do lado, cada um no meu quadrado, ou cada um no seu quadrado. O salmista está nos dizendo: não é essa uma vida que Deus espera de nós. Peça para o outro o que você experimentou, o que você viveu. Se você não tem paz, se há algo incomodando, se há algo que te atrapalha, se há algo que te distancia de Deus,
Se você não consegue enxergar as bênçãos de Deus ao seu redor, primeiramente peça a Deus para trabalhar no seu coração. O problema não é do outro, o problema é seu. Eu e você que não estamos enxergando ou não conseguindo desfrutar das bênçãos de Deus que estão ao nosso redor, assim como o povo. Estamos em Jerusalém, é a casa, é o templo, é a nossa vida, mas Senhor, ainda está pesado, então restaura-nos, trabalha, limpa minha mente, limpa meu coração, abra os meus olhos, mas faça isso também, Pai, para com os nossos que estão lá, para com aqueles que estão perdidos, para com aqueles que estão sofrendo, para com essa pedra no meu sapato, com essa bênção que me gerou dificuldade, com essa pessoa que me trouxe transtorno. Pai, trabalha, liberta, salva, faz o que só o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa. Essa é a ideia do Salmo, quando ele fala sobre restauração. E ele termina falando sobre a importância de nós continuarmos a dar sequência na nossa vida. É importante de semear. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Dar sequência, continuar, independente das situações que viermos a enfrentar. Aqui, o trabalhador sai chorando, porque eles estão voltando para casa, eles têm só um pouquinho de semente, um pouquinho de, na nossa época, um arroz com feijão no prato, e a ideia é, ele tem que tirar daquelas suas sementes, daquele pouquinho, um tanto ainda para semear, para continuar comendo. E ele olha para aquilo e diz: Senhor, mas é tão pouquinho, eu só tenho aqui um punhadinho de grãos na minha mão. E o Senhor diz: pois é, tira disso, semeie para que você possa continuar comendo. E isso faz com que ele vá lá e semeie com lágrimas, porque ele tem pouquinho e do pouquinho ele ainda tem que tirar para poder semear. A outra ideia é, esse pouquinho que ele está semeando, ele não sabe o que ele vai enfrentar no contexto daquela época. Será que vão roubar a minha produção? Será que vai ter algumas pestes que virão e destruirão a minha plantação? Será que vai ter chuva? Será que vai ter sol suficiente? E todas essas inquietações o faziam sair chorando para semear a sua semente. A ideia é, independente do contexto, chorar não deve nos impedir de semear. Chorar nunca deve nos impedir de dar sequência ao que nós precisamos fazer, ao que Deus espera que nós façamos. Semeie um pouco mais. Chorar não deve nos fazer ficar prostrado. Chorar não deve fazer com que vivamos uma vida egoísta. Independente de estarmos enfrentando essas dificuldades, chorar não deve nos impedir de semear. Eles estão de volta, mas eles pensam naqueles que estão lá. Eles estão sofrendo. Então nós vamos fazer aqui para que eles voltem e experimentem o que nós estamos experimentando. Talvez você tenha chorado um pouco, ou chorado por algumas situações ao seu redor, na sua casa, na sua família, que isso não impeça você de buscar mudança para você mesmo, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Talvez você tenha chorado no seu ambiente de trabalho, por algumas lutas, por algumas dificuldades, por alguns problemas, que isso não impeça você de buscar mudanças, a começar em você mesmo. Que chorar não nos impeça de semear, porque o texto vai terminar dizendo que são estes que saem chorando, são estes que voltarão com bênçãos de Deus para as suas vidas, são estes que voltarão com os seus molhos. Saíram com aquele punhadinho na mão, chorando, para fazer o que precisava ser feito, e o texto vai dizer, são esses que vão voltar com os seus molhos, com a sua bênção, com o melhor de Deus para as suas vidas. Que chorar, que dificuldade, que problema, que qualquer outra coisa jamais impeça a mim e a você de realizarmos os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, o que nós tanto queremos, o que nós tanto almejamos. Porque os que saem com um pouquinho, com lágrimas escorrendo nos olhos, são estes e não outros que vão voltar com as bênçãos de Deus, com a resposta de Deus, com o sobrenatural de Deus sendo vivido na minha vida, na sua casa e na sua família. Amém? Quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que assim nós possamos viver, Deus, de acordo com esse salmo. Que nós possamos viver essas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, repentinamente sobre as nossas vidas. Agora, Pai, agora. Bênçãos que o Senhor está trazendo para a vida de cada um aqui agora, para os familiares que ficaram em casa. Mas que o Senhor continue a derramar essas bênçãos também, Deus, com o passar do tempo. Amanhã, depois de amanhã, hoje à noite, mês que vem, até o término da nossa vida sobre essa face da terra.
E outras bênçãos, Deus, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, que nós possamos clamar, chorar, buscar a salvação, a cura, a restauração, porque o Senhor no seu tempo vai responder. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e assim nós queremos viver. Senhor, trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, restaura, Senhor, restaura o relacionamento. Talvez a gente saiu de casa hoje meio atravessado. Senhor, perdão, trabalha no meu coração, trabalha no coração daqueles que têm me gerado alguma dificuldade, me trazido algum problema. Faz na vida deles o que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, e que em nome de Jesus o chorar não me impeça de semear, que o enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, enfrentar desafios, que isso não me afaste do Senhor, que isso não me faça eu desistir da minha família, que isso não me leve a desistir da minha carreira, que isso não me leve a desanimar da minha própria vida, Pai, porque ao dar sequência, ao continuar, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a desafios, o Senhor responderá às minhas orações, o Senhor fará, eu terei os meus feixes, eu terei a minha bênção, eu terei as respostas do Senhor sobre a minha vida, e isso abençoará tanto a mim quanto aos que estão ao meu redor. É assim que nós queremos viver, Pai, no término dessa semana e no tempo que o Senhor nos permitir estar sobre essa face da terra. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre nós aqui nesta manhã, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, sobre os nossos que deixamos em casa, e que assim possa nos acompanhar no final dessa semana e no tempo que o Senhor nos conceder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com vocês. Estou aqui pertinho, né? Os Magela me permitir, os proprietários também. Sou pastor da Igreja Batista da Esperança, aqui em Bela Aurora, em Cariacica. Então está aqui bem pertinho de vocês. Tendo a oportunidade aqui, estar conosco, será um privilégio muito grande receber a cada um de vocês lá, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Sai cantando. Tá chorando porque, fala, se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra aí, ó. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos